Nós vamos estudar hoje a chamada teoria cinética dos gases. Uma motivação aí para estudarmos a teoria cinética dos gases é o seguinte: com essa teoria, nós vamos poder, inclusive, relacionar as variáveis de estado de um gás, variáveis essas que são pressão, volume e temperatura. Então, nós vamos relacionar essas variáveis de estado com o movimento dos átomos ou moléculas que compõem o gás. Note que até então, nos nossos estudos em relação à termodinâmica, nós não falamos nada sobre movimento de átomos ou moléculas que compõem a matéria, em especial aqui nesse momento o gás. Para continuarmos aí com nossos estudos em relação à teoria cinética dos gases, é interessante que nós mencionemos o conceito aí do número de Avogadro. O que é esse número de Avogadro? Note que na nossa vida cotidiana aí é comum falarmos de dúzia, falarmos de dezena, centena, grossa, então dúzia. Quando a gente vai falar sobre um aglomerado de átomos ou moléculas, um número adequado é o chamado mol. O que é um mol? Então vamos comparar aqui. Assim como uma dúzia são 12 unidades, um mol são quantas unidades? Um mol, então, é dado por esta quantidade aqui, ó, 6,02 vezes 10 a 23 unidades. Só para você ter uma noção dessa quantidade, basta você pensar o seguinte: digamos que você resolva contar um mol de unidade de qualquer coisa. E vamos supor que você conte essas unidades à razão de uma unidade por segundo. Se você resolver contar um mol de unidades, você vai passar a sua vida inteira contando e você não vai contar 10% desta quantidade. Só para você ter uma ideia do quanto esse número é um número grande. Esse número foi proposto inicialmente por esse cientista, o Avogadro, quando ele propôs o seguinte, que todos os gases possuem o mesmo número de moléculas quando esses estão sujeitos à mesma pressão, volume e temperatura. Por exemplo, representei aqui, ó, de forma bem simplificada, dois balões, são dois recipientes. No recipiente da esquerda, eu coloquei um gás X, no recipiente da direita, eu coloquei um gás Y, são gases diferentes. Só que esses volumes são iguais. O tamanho desse balão é igual ao tamanho desse balão. A temperatura do gás que está aqui dentro, essa temperatura T, é a mesma temperatura do gás que está aqui dentro. Ó. A pressão absoluta desse gás, aqui nesse recipiente, é a mesma pressão nesse gás aqui do recipiente da direita, esse gás Y. Então, se esses dois gases estiverem sujeitos à mesma pressão, volume e temperatura, significa que a quantidade de moléculas de gás que eu tenho aqui é a mesma quantidade de moléculas de gás que eu tenho aqui. É isso que Avogadro propôs. Então, o que se obtém quando se conta um mol de moléculas, por exemplo? Quando se conta um mol de moléculas, nós vamos ter 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Vamos pensar, por exemplo, em moléculas de água, H2O. Se nós estivermos falando de moléculas de água e contarmos 12 moléculas de água, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água, ou seja, um mol de molécula de água, e colocarmos essa quantidade de moléculas em cima de uma balança, nós vamos ter uma massa de 18 gramas. Se contarmos um mol de átomos de hélio, hélio é um gás nobre, olha aqui, ó, a tabela periódica, família 8A,
Aqui está o gás hélio. Ó. Então, se eu contar 6,02 vezes 10 a 23 átomos de hélio, colocar isso na balança, isso vai apresentar uma massa de 4 gramas. Olha aqui, ó. Esse número que está aqui embaixo representa a massa. A gente chama de massa molar. Então, qual que é a massa molar do hélio? Se eu conto 1 mol de átomos de hélio, eu vou ter esta quantidade, eu vou ter esta massa aqui, ó, que a gente chama de massa molar. A massa que vai ser verificada em 1 mol de átomo de hélio. Se contarmos 1 mol de átomos de argônio, argônio é também um outro gás nobre, olha aqui, ó, eu vou ter uma massa de 40 gramas, aproximadamente, tá? Aqui, ó, argônio. Aqui você vê 39,95. Então, aproximei aqui para 40 gramas. Isso é a massa molar do argônio, ou seja, se eu tenho 1 mol de argônio, a massa desse 1 mol vai ser essa aqui, ó, aproximadamente. Vamos supor que eu resolva contar 6,02 moléculas de oxigênio. Molécula de oxigênio que está presente no ar que nós respiramos. Então, se contarmos 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de oxigênio, nós vamos ter essa massa aqui, ó. Basta olhar para a tabela periódica. Olha a massa do oxigênio, massa molar do oxigênio. 15,999. Estou aproximando para 16. Então, como uma molécula de oxigênio formada por 2 oxigênios, então 16 duas vezes. Se você resolver voltar aqui para fazer essa análise para o caso da água, é só você lembrar. A massa molar do hidrogênio é 1, como tem 2 hidrogênios aqui, então nós vamos ter massa 2 para o hidrogênio e o oxigênio 16. Então aqui, ó, temos massa 2 gramas, mais 16 gramas, que é a massa do oxigênio. Isso tudo vai dar uma massa de 18 gramas. Então, quando você olhar para essa informação aqui na tabela periódica, é isso que está dizendo. Ó. Por exemplo, massa molar. Aqui no caso do argônio, ó, 39,95. Então, isso quer dizer que se contarmos 1 mol de átomos de argônio, nós vamos ter uma massa de aproximadamente 40 gramas. Então, o número de Avogadro, nós vamos representar a partir de agora por Na, é 6,02 vezes 10 a 23 unidades por mol. Aqui, ó, mol a menos 1, significa quantidades de moléculas ou de átomos para cada mol. Agora vamos responder a seguinte pergunta. Ó. Quantos mols nós temos em uma amostra? Vamos retornar ao caso da água. Se você tem 1 mol, então vamos responder a seguinte pergunta. Quantos mol nós temos em uma amostra? Vamos pegar o caso da água aí novamente. No caso da água, nós estudamos o seguinte. Se nós temos 1 mol de moléculas de água, né, nós temos 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Se nós tivermos, por exemplo, 12,04 vezes 10 a 23 moléculas, nós vamos ter, consequentemente, 2 mols. Então, nós podemos fazer uma regra de 3. Digamos que eu conte todas as moléculas de uma amostra. Esse número de moléculas da amostra eu vou chamar de N. Então,
Para eu saber quantos mols tem a amostra, basta eu fazer essa conta aqui, ó. Eu dividi o número de moléculas que eu contei, que eu vou chamar de N maiúsculo, e dividir pelo número de Avogadro, 6,02 vezes 10 a 23. Então, com isso aqui, tenho o número de mol que contém na amostra. Eu posso fazer de outra maneira também. Ao invés de usar esta relação, eu posso usar esta relação aqui, ó. A massa total da amostra dividida pela massa molar. Por exemplo, voltando no caso da água de novo. 1 mol, 18 gramas. 2 mols, obviamente, 36 gramas. E assim por diante. Então, se eu quero saber o número de mol, basta eu pegar a massa total, que eu vou chamar de MA, massa da amostra, e dividir pela massa molar da amostra. No caso da água, a massa molar da amostra, 18 gramas. Então, com esta relação, também consigo achar o número de mol que contém na amostra. Agora tem uma outra informação bem interessante aqui. Se nós soubermos também qual é a massa de cada molécula, a massa de cada molécula eu estou chamando de Mzinho. Se souber a massa de cada molécula, eu vou saber então qual é a massa molar daquela amostra. Caso da água, eu tenho que 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Falando isso aqui para a água. Essa quantidade de moléculas de água vale 18 gramas. E quanto é que vale a massa de uma molécula? É uma regra de 3. Então, para eu saber qual que é a massa de cada molécula, aqui, ó, regra de 3, a massa de cada molécula é esse número aqui, ó. Vai ser 1 vezes 18, que é a massa molar. Massa molar. Tudo isso dividido por 6,02 vezes 10 a 23, que é, na verdade, o número de Avogadro. Então, aqui, ó, como que eu posso achar a massa de uma molécula? Se eu souber qual é a massa molar da substância, eu encontro também a massa de cada molécula. Essa é a relação que eu acabei de colocar, ó. Se você quiser isolar o Mzinho aqui, você vai ter massa molar sobre o número de Avogadro.